Então, o pastor Renato me chamou para falar sobre a violência no Antigo Testamento. Eu falei assim, poxa, Renato, mas o rastro de sangue é longo. Por onde eu começo, né? E quando eu falo que o rastro de sangue é longo, é porque realmente a gente já começa a ler o Gênesis, e no capítulo 4 a gente se depara com a violência de Caim matando Abel. É um fraticídio. E a gente continua lendo o texto, e no capítulo 6 a gente tem a cena do dilúvio, que é uma violência, né? O dilúvio é uma violência. As famílias, com exceção da família de Noé, de acordo com o texto, todos morrem. E às vezes a gente lê esse texto e a gente não tenta trazer a imagem na cabeça, né? Então, muitas pessoas morrem ali, segundo o texto. E você continua lendo o texto bíblico e você tem a violência dos irmãos de José contra José, que é lançado num poço, depois é vendido. Então, o fato de ser vendido pelos seus irmãos é uma violência. Ser lançado no poço é uma violência. Mentiram para o pai é uma violência também, se a gente ampliar aqui o sentido de violência. E você continua lendo o texto do Pentateuco, você chega no começo do Êxodo. E ali você tem a violência de Faraó contra os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. É uma violência que exige trabalho forçado. E depois você vê uma violência que é uma resposta a essa violência, que é Moisés matando o egípcio. E depois, mais ainda, de novo, mais violência, tem as pragas, que são ações violentas contra os egípcios também. E a pior de todas, a pior e mais dramática violência, é a violência do anjo destruidor, que as Bíblias traduzem de maneira diferente, mas eu não quero entrar nessa questão. Mas o fato é que ele destrói mesmo. Ele mata os primogênitos. E, de novo, se a gente parar para pensar um pouquinho na cena, é a cena de filhos morrendo e sendo o filho primogênito, que era uma coisa muito importante. Você continua lendo o Pentateuco, você tem muitas outras violências. Né? Você tem a violência dos filhos de Coré contra Moisés, mas eles também sofrem uma violência porque eles são tragados pela terra. E muitas outras violências do livro do Êxodo. E quando você entra no livro de Josué, há mais violência. A violência da tomada da terra, a violência contra Acã, que é apedrejado, a violência no livro de Juízes, que o texto diz que Sansão matou 1000 filisteus com uma ossada de burro, de jumento. E de novo a cena que você tem diante de você é de 1000 pessoas mortas, caídas no chão, sem vida. E você continua lendo o texto, você não parou no livro de Juízes, você continua e entrou no livro de Samuel. E a gente vê que a família de Davi é cercada de violência. O próprio Davi é violento, ele não constrói o templo, segundo o texto, porque ele é um homem que derramou muito sangue. E a família de Davi também tem muito sangue, porque você tem ali um irmão matando um irmão para proteger a irmã que foi violentada pelo outro. Você tem Joabe, que é o general de Davi, que é muito violento. Depois você tem Absalão, que se revolta contra Davi e é morto pelo Joabe, general de Davi também. Então é sangue para todo que é lado. Né? Obviamente não estou dizendo que a Bíblia está legitimando essas violências que eu estou falando. Eu só quero apresentar que há violências entre irmãos, de várias maneiras. Morte, estupro, um filho se levantando contra o pai, que é o caso de Absalão. E você continua lendo o texto. E aí você vai para o livro dos profetas. E você vai no capítulo 7 de Amós. E Amós se depara com Amazias, sacerdote de Betel. E Amazias diz assim: Amós, vai comer o teu pão no sul, porque aqui é território do rei. E Amós pronuncia uma maldição contra Amazias. E ele diz assim: olha, você vai morrer em terra estrangeira, a tua mulher vai se tornar uma prostituta na cidade, e os teus filhos serão degolados. É uma palavra violenta também, né? Se ele tinha razão ou não, se é vontade de Deus ou não, não vou entrar em discussão. Mas é uma palavra violenta. E a gente fica pensando agora, para abrir a questão, se os profetas de hoje devem ser violentos assim e devem amaldiçoar pessoas, dizendo que seus filhos serão degolados e a sua mulher se tornará prostituta e essa pessoa será morta numa terra estrangeira. E você também tem aquele episódio ainda do livro de Reis de Eliseu amaldiçoando também 42 crianças que são destroçadas por 2 ursas. É uma cena violenta e também, se isso virar um filme, todos nós ficaremos escandalizados. Então a gente vê muita violência, do Gênesis ao Reis, ao livro de Reis.
Se a gente pegar a Bíblia judaica, que é de Gênesis a Crônicas, violência de Caim contra Abel, até no final de Crônicas o exílio, que é uma violência da Babilônia contra Jerusalém, contra o rei Sedecias, contra os filhos do rei e contra todo o povo que é morto por essa invasão. E se a gente pegar o cânon cristão, que termina em Malaquias, a gente tem uma violência em Malaquias também, porque Malaquias diz que Deus está tão indignado com a maneira que eles estão tratando os sacrifícios, que ele próprio descerá, abrirá as vísceras do animal que seria sacrificado e lançará as fezes nos rostos dos sacerdotes, né? Que é mais uma vez uma cena violenta. E partindo para os salmos, alguns salmos são classificados como salmos imprecatórios. E eles são chamados de imprecatórios porque eles anunciam imprecações, que são maldições, né? E eu queria ler com vocês, no Salmo 69, 23, por exemplo, diz assim, ó, que os seus olhos, o salmista está falando dos seus inimigos, né? Que seus olhos fiquem escuros, não vejam mais. Fazem seus rins estarem sempre doentes. Quem já teve crise renal, imagina que essa maldição é pontiaguda, né? Eu já tive uma crise e eu vomitei na hora quando a dor veio. Durou pouco, graças a Deus. Salmo 58, 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Salmo 140, 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. A Igreja Católica percebeu que esses salmos, depois eu vou tentar apresentar aqui uma visão do salmista, do porquê ele pensa desse jeito, a Igreja Católica removeu esses salmos do serviço litúrgico, porque entendeu que eles devem estar na Bíblia como testemunho de alguém que desejou mal a outra pessoa ou a uma coletividade, mas que eles não cabem mais dentro do ambiente cristão. Eles estão lá nas Bíblias, mas não devem ser lidos no culto litúrgico. E nós temos aqui um outro salmo, que é o Salmo 137, partindo para o final, que eu queria refletir sobre ele, que é um salmo muito bonito. E eu confesso para vocês que esse salmo me emociona sempre que leio. Há 2 semanas atrás, eu li esse salmo na IBD e eu engasgo, sinceramente. Porque esse texto fala de deportação, fala de um povo que foi tirado de sua terra, que foi privado de exercer a sua religião, como era antes, e estão ali tristes, né? Que é o Salmo 137. À beira dos canais de Babilônia, nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Cantem para nós. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como poderíamos cantar um canto ao Senhor numa terra estrangeira? E agora eu pulo para o verso 8. Mas antes de ler o verso 8, né? E você imagina, eu quando leio esse texto, eu imagino outras populações deportadas, removidas de sua terra, né? Eu poderia imaginar os africanos sendo trazidos em navios negreiros para o Brasil e chegando aqui, nem pediram cânticos nenhum, né? Eles eram proibidos de cantar. Aqui eram reprimidos por conta disso. Aqui, pelo menos, eles podiam cantar e pediam que eles cantassem. E eu fico pensando, né? Que sofrimento foi. E às vezes a gente não tem empatia com outras pessoas, com um tipo de pessoa que foi trazida da África, porque era um tipo de pessoa que exercia uma outra religião. Mas eu acho que o cristianismo nos ensina a ter isso, né? Eles eram estrangeiros e tinham outras divindades que eu posso discordar, é um direito que a gente tem, mas eu acho que também a gente tem que ter empatia por essas pessoas. Como sofreram? Ou a gente pode pensar também nos indígenas, né? Os jesuítas chegaram aqui, começaram a catequizar, colocaram roupas nos índios, ensinaram a falar o português, mudaram a cultura, que é uma violência também. Então eu me conecto imediatamente com outras populações que sofreram violência. Lamento pelos judeus, pelos que eles sofreram, lamento pelos que eles sofreram em toda a Idade Média, sendo perseguidos ora por cristãos, ora por muçulmanos, sendo perseguidos durante o Holocausto. Então eu tenho dó, eu tenho pena. Não sei se pena é a palavra adequada, né? Mas eu tenho compaixão pelo povo judeu, por sua história. Mas tenho por outros grupos também. Mas no finalzinho do capítulo 137, o salmista fala algumas palavras que não cabem mais no nosso contexto cristão. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar tuas crianças contra a rocha. E a gente lê, e agora a gente se engasga por outra razão, né? Eu me escandalizo.
Eu entendo a dor, entendo inclusive, acho que todos nós podemos entender, que no momento de raiva, né, diante de um estuprador, que estuprou alguém da nossa família, a gente desejar mesmo, tá? Isso, exatamente como ele está falando aqui. Mas eu não posso jamais dizer que isso é desejável, que esse é um sentimento bom, que esse é um sentimento que a gente deve valorizar e alimentar, né? Mas aqui está o registro de uma violência desejada por alguém que sofreu uma violência. Então, se há algum valor nesse texto é esse, é a gente perceber que podemos às vezes nos sentir como salmista, mas nunca devemos alimentar esse sentimento. E, finalizando, eu acho que a gente pode entender, mas não concordar com esse sentimento do salmista, a partir de dois eixos principais. A primeira é que no Antigo Testamento, e em outras culturas também, havia a ideia da retribuição, em igual medida, conforme a lei de Talião, que era adotada na Babilônia muito antes da lei mosaica, né? Que era a lei do olho por olho, dente por dente. Se alguém fez mal ao meu filho, arrancou o cabelo dele, cortou a orelha, quebrou um dente, eu tenho o direito de quebrar o dente dele. E, inclusive, quem criou essa lei, eu poderia dizer que naquele mundo primitivo foi um sábio, porque isso evitava com que a violência ela continuasse. Você quebrou o dente do meu filho, eu quebro todos os do teu. Agora eu vou lá e mato teu filho. E virava uma briga sem fim. Então o legislador pensou, vamos criar uma regra. Se o cara te dá um soco no olho, você dá um soco no olho dele. E acabou. Mas a civilização evoluiu. Jesus, inclusive, cita isso, né? Um dia foi assim, mas agora não é mais. Isso é coisa do passado. Então esse é o primeiro eixo. O salmista se sentia autorizado a desejar isso, porque se a gente lê o livro de Lamentações, o livro de Jeremias, e o livro de Reis também, né? A gente vê que esse tipo de violência foi praticada contra o povo de Judá. As crianças sendo mortas. Jeremias, inclusive, descreve a morte dos judaítas, de quem vivia no Judá. Ele diz assim, ó, os corpos serão mortos e eles cairão nas colinas como estrume cai no chão. É assim que é a expressão que ele usa. E muitas outras, fala de estupro e muito mais. Então o salmista aqui se sentiu autorizado a desejar para os babilônicos aquilo que foi feito ao seu povo. A segunda é a noção de eleição. Se o rei é ungido por Deus, quem se impõe contra o rei se impõe contra o próprio Deus. E ora, se alguém se impõe contra mim, que sou o rei, está se impondo contra Deus, Senhor, faz justiça a esse homem, mata esse pilantra. Ou se aquele povo é contra o povo de Deus, obviamente, Deus deve exterminar esse povo. Ou se esse povo é contra mim, que sou um israelita, sou um judaíta, obviamente, Deus tem como justo, ele deve punir essa pessoa da mesma maneira, na mesma medida da ofensa que ela dirigiu a mim ou a violência que ela dirigiu a mim. Agora, se o salmista se sentia autorizado lá no Antigo Testamento, não faz nenhum sentido hoje a gente sentir esse tipo de coisa, né? E para finalizar, eu me lembro que alguns anos atrás eu li numa revista uma comunidade Amish. Os Amishes vivem, são cristãos, eles vêm da Reforma, é um ramo que vem da Reforma, e eles vivem como se fosse no século XIX, sem luz elétrica, sem automóvel, sem telefone. E uma comunidade Amish foi invadida por um estuprador, e ele estuprou uma menina, uma jovem, e entrevistaram esse ancião Amish e perguntaram a ele, o que o senhor deseja para esse homem? Ele falou assim, nunca me esqueço disso, ele falou assim, ó, nós não devemos desejar o mal para ninguém, né? E eu falei assim, cara, como evoluiu esse homem, né? E o interessante é que ele vestiu uma roupa preta, e a imagem que a gente tem do Amish é de um fariseu, né? É um fariseu. Aliás, até a imagem do fariseu é equivocada, né, Renato? Mas enfim. E eu fiquei pensando assim, cara, eu tive um preconceito com os Amish, eram pessoas rudes, atrasadas, e as palavras tão doces vieram daquele homem. Ele não disse que é fácil, ele não disse que não está sentindo o desejo de estrangular o cara. O que ele disse foi, não devemos alimentar esse desejo por ninguém. Então, eu acho que o Novo Testamento nos ensina coisa diferente, né? Lá em Lucas 6, 27 e 28, a gente vê assim, ó, eu, porém, quando Jesus diz eu, porém, ele está dizendo assim, ó, esqueçam tudo que foi dito. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Em nenhum momento aqui o texto diz que é fácil, mas é o que ele pede
E eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer todos os dias, sobretudo numa cidade violenta como é o nosso Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe. Essas são as minhas palavras finais.